São Paulo. Olho na tela. E aí, se você compara com a tela que a gente viu do Flamengo, dá vontade de chorar o torcedor do São Paulo. Põe um monte de interrogação aí. Porque quais são os desejos do São Paulo? Não tem nem nome, são só os desejos ali. Atacante de lado, aquele que dança aquele negócio, desenrola, bate de ladinho, é isso? Atacante de lado, que é o desejo número 1 do Rogério desde que ele pisou no São Paulo. Ele já ouviu falar no Rigoni, desde que ele pisou aqui, ele quer o atacante de lado. Alguém precisa atacar, apresentar o Rigoni. E ele sempre fala sobre o atacante de lado. Toda a coletiva fala, não, atacante de lado, um zagueiro, um volante e um centroavante. Ó, meu celular não para aqui. E um centroavante. Sim. Sim. Outro centroavante? Então vamos lá. O Belmonte falou sobre emular o Caleri, como se fosse um cara tipo o Caleri. Mas fala aí, Arnaldo. Isso foi... Entrevistamos o Belmonte semana passada, foi isso? Ou semana retrasada? Semana retrasada. A principal meta, o principal objetivo do São Paulo no mercado de julho, até porque ficou para o mercado de julho, é o atacante de lado, 1 contra 1, o cara que dribla, ainda mais depois que o São Paulo perdeu o Marquinhos. Né? E ficou essa situação. O Rogério fala que o único jogador que ele vê com essa qualidade no elenco, além do Rigoni, é o Caio, que voltou machucado da seleção sub-20. E o São Paulo... Só que como a frase do Belmonte para nós, né, Tirando, foi assim, é o atacante de lado que é raro e é caro. Exatamente. É raro e é caro. Então, sabe quem é um atacante de lado? Everton Cebolinha, beleza. Soteldo, né? Soteldo. São os jogadores que o São Paulo não tem dinheiro para investir na contratação de jogadores pelos quais ele precisa pagar direitos econômicos nessa temporada. A única opção é você, como foi feito com algumas contratações, postergar o pagamento para a temporada seguinte, entrar num acordo. Então, o São Paulo já esteve alinhavado com uns 3, 4 atacantes de lado. E não conseguiu contratar nenhum deles, ficou para julho. Não sei se o São Paulo não tem nenhum nome engatilhado, várias sondagens, várias situações. Jogadores que estão atuando na Europa, jogadores que estão atuando na Série A, jogadores que estão atuando na Série B e nenhum acordo ainda com essa característica. Esse é o principal objetivo. O resto é uma consequência, os outros alvos, são consequências do que se apresentou nessa temporada. Então, o zagueiro, o São Paulo... Por pouco não contratou o Igor Rabelo do Atlético, que acabou de renovar com o Atlético. Renovou ontem com o Atlético. O que o São Paulo analisava? Que o elenco, sobretudo se o São Paulo fosse jogar com 3 zagueiros, e está jogando com 3 zagueiros, a prova maior é o jogo com o América, em que faltaram 2 zagueiros destros e não tinham outro zagueiro destro, e aconteceu uma improvisação catastrófica, o São Paulo entende que falta um zagueiro destro no elenco. Já teve alinhavado com 2, 3 e não teve dinheiro para contratar esses jogadores também, como é o caso do Igor Rabelo. Então, são essas, digamos, as prioridades. Outras situações, elas surgiram, e acho que aí seriam perto das prioridades, coisas assim, ou reforços de uma admissão em relação ao volante, erro de diagnóstico, que o São Paulo contratou, assim como o Flamengo contratou 5 zagueiros, o São Paulo contratou 2 volantes do exterior recentemente. Um Gabriel Neves, o outro Colorado, certo? E não consideram eles primeiro volantes. Então, tem como primeiros volantes o Luan, que sempre se contundiu de novo, lamentavelmente, e o Pablo, que é muito novo. Então, é uma possibilidade desde que não tenha grana no negócio, tenha uma situação mais para frente. E o centroavante, emular o Caleri, foi diante de uma constatação que o time começou a jogar em função de um centroavante. Não era essa a ideia do Rogério. Sim, por ele não teria até exatamente. E hoje o jogador mais importante do time é um centroavante com a característica do Caleri. Ah, mas o São Paulo não tem o Éder, não tem o Luciano, são jogadores com outra característica, não são jogadores que ficam na área, que fazem o pivô, que machucam o zagueiro. Então, mas, de novo, hein? Para contratar um jogador. O Palmeiras ficou 6 meses para contratar jogadores para essa posição. É caro. Então, eu vejo esse negócio do centroavante como é quase um capricho. E se não consegue um jogador desse estilo, na entrevista para a gente, o Belmonte chegou a falar: o São Paulo chegou a ter, na época do Muricy, o Borges e o Aloísio. 2 centroavantes que faziam o pivô, até podiam jogar juntos e o time jogava em função dos 2. Beleza. Naquele momento, São Paulo não tinha dívida. Era o time que melhor fazia mercado. Todo mundo queria jogar no São Paulo e tinha dinheiro. Não tem dinheiro para contratar 2 centroavantes. Aliás,
um bom negócio que o São Paulo fez foi o negócio do Caleri, que custou 3 milhões de dólares, um centroavante. Não tem centroavante por 3 milhões de dólares. O centroavante do Cruzeiro, que é o Edu, que estava na Série B no Brusque, custa mais que isso. Se fosse contratar o Edu do Cruzeiro, por exemplo. Então, assim, o São Paulo, para atender o Rogério, vai tentar de todas as formas o atacante de lado. Mas é aquilo. Além dessas interrogações das chegadas, existe a necessidade das saídas que estão sendo faladas. O São Paulo espera que o Antony seja negociado pelo Ajax. É possível, não é uma certeza. E o São Paulo tem participação nessa negociação. E tem lá, como o Rogério falou, como os diretores falaram, a ideia de negociar um só jogador de 2 dígitos. Aquela coisa maravilhosa. Que não são muitos os que jogam no São Paulo. Dependendo do que for, abre uma outra lacuna no elenco. Digamos, o São Paulo vende o Diego Costa, que se valorizou o zagueiro por 2 dígitos. Vai faltar ainda mais um zagueiro. Vende o Wellington, lateral esquerdo, também tem mercado que renovou o contrato recentemente. Vai faltar um lateral esquerdo. Então o cobertor do São Paulo é curto. Não é o cobertor do Flamengo que você tem o edredom, tal, passa frio, tal, você dorme em casa, com lareira. Você passa frio, né, com cobertor curto. Então é uma questão, e convenhamos, o São Paulo, para a situação que está, já contratou bastante. Não utilizou tanto dos que contrataram. Vamos pensar. O ano passado e esse. Contratou pra caramba com essa diretoria. Contratou pro Crespo, contratou pro Rogério e, no final das contas... Só não contratou pro Diniz. Só não contratou pro Diniz. O único jogador que contratou foi o Luciano, foi uma troca, né? Então essa diretoria que assumiu, ela já contratou muito jogador. E alguns nem foram aproveitados ainda. Como o André Anderson, que era um desejo do Rogério. Jogou uma partida, outra, precisa melhorar a parte tática. Então, o São Paulo, eu acho que se recuperar os jogadores do departamento médico, e são vários hoje, ele tem elenco, esse elenco... Tecnicamente alguns também. Alguns também, como o Rigoni, exatamente. O São Paulo tem esse elenco do São Paulo, ele é suficiente para jogar 3 competições. Não digo que é para ganhar 3 competições, talvez ele não tenha time para ganhar, para superar um mata-mata com o Palmeiras, para superar um mata-mata, ou para superar o Palmeiras no pontos corridos e tal. Mas elenco equilibrado, com vários jogadores por posição, o São Paulo tem hoje. Então, acho que até tem. Mas olha que interessante essa estatística do Twitter, @SPFC Estatísticas. @SPFC Estatísticas. Última vez que os atacantes do São Paulo... A gente falou sobre atacante aqui, né? Quem são os atacantes? Última vez que os atacantes do São Paulo fizeram gol. Caleri, há 5 dias. Foi no último jogo, foi no penúltimo. Luciano, 37 dias. Éder, 52 dias. Rigoni, 87 dias. São Paulo tem um monte de atacante, mas só um faz gol. Sim, verdade. Tem esse detalhe. Agora, Marília, o elenco do São Paulo é possível, com esse elenco chegar, mas a ideia da diretoria, além dessas interrogações todas, é vender jogador. Precisa vender jogador. O Arnaldo falou aí do Diego Costa, falo mais um, Nestor. Pode ser um cara vendido. E aí, quem é o cara para ficar no lugar do Nestor? É o Igor Gomes? É o sem Nicão, o outro. né? O Nicão? É o Nicão, né? O lugar do Nestor é do Nicão. Ele tá jogando... Ou do Patrick. Ou do Patrick, O presidente do São Paulo tá viajando. Ou do André Anderson. Fazendo um tour ali de apresentações. Tá viajando, tá fora do Brasil. Tá fora do Brasil. E não só negociações de eventualmente algum reforço que venha da Europa, mas principalmente, primeiro precisa sair para depois entrar. O São Paulo também tá, diferentemente dos outros grandões, à beira ou com uma possível eliminação. Na Copa Sul-Americana vai passar. Mas na Copa do Brasil não dá para ter certeza que no dia 13 de julho o São Paulo vai estar nas quartas de final. Esse é um confronto grandão em que o Palmeiras é favorito. Também não dá para contratar um monte de jogador para ganhar a Copa Sul-Americana e ficar no G4 do Brasileiro, dá. Então eu acho que a conta do São Paulo, diferentemente da do Flamengo, que pode antecipar a chegada e depois pensar na saída, o São Paulo vai ter que pensar na saída primeiro. Os últimos balanços do São Paulo são preocupantes. A possibilidade de título esse ano ela é possível, mas ela não é uma certeza, e ela é mais certa na Copa Sul-Americana do que na Copa do Brasil ou no Brasileiro, né? Se tivesse colocar ficha em alguma que o São Paulo pode ganhar hoje, eu colocaria na Copa Sul-Americana. Bora fechar o vídeo para falar sobre mais uma especulação envolvendo o São Paulo e um jogador estrangeiro. Depois de Orelhano, atacante que pertence ao Vélez Sarsfield, o novo suposto alvo do São Paulo seria Martín Ojeda.
Jogador também argentino, 23 anos de idade, atua pelo Godoy Cruz. Fase bastante boa na atual temporada, são 17 jogos, 7 gols e 5 assistências. São os melhores números da carreira de um jogador que na temporada passada já havia ido bem. 50 partidas, 18 gols e 5 assistências. O nome do Orreda chegou a circular nos bastidores do São Paulo em janeiro, mas o mesmo que valeu na oportunidade vale agora. O tricolor assegura que não tem dinheiro para fazer um investimento desse tamanho. Esse atleta, por exemplo, foi procurado dias atrás pelo Dinamo Zagreb, da Croácia, que estava disposto a desembolsar 5 milhões e 300 mil euros. Ainda assim, a proposta foi recusada pelo Godoy Cruz, que vê no Orreda a possibilidade da maior venda de sua história. O São Paulo não tem capacidade para investir tantos milhões de dólares, euros ou reais. A contratação de um atacante de velocidade pelo lado do campo para atender ao pedido do Rogério Ceni deve acontecer, mas certamente com um jogador bem mais barato. Então, se você, São Paulino, se empolgou com o Orelhana, se empolgou com a possibilidade da contratação do Orreda, saiba que o São Paulo trabalha com patamares bem inferiores. Até porque tem dívidas a pagar com o próprio elenco, dívidas deixadas por Raí, Pássaro e Leco. São Paulo pretende até o mês de julho quitar mais 5 milhões de reais daquela dívida referente a direitos de imagem. Eram 23 milhões de reais no início da gestão, São Paulo afirma já ter pago 10 e quer quitar mais 5 milhões até o fim do próximo mês. E só para completar sobre o Orreda, ele recentemente prorrogou seu contrato que terminaria na metade desse ano. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2023, o que garante muito conforto para o Godoy Cruz para pedir bastante dinheiro. Bora falar agora sobre o São Paulo e péssima notícia. O André Plihal informou nessa terça-feira que o atacante Caio, só 18 anos de idade, uma das principais promessas de Cotia, foi artilheiro, um dos principais jogadores na Copinha, acabou tendo uma lesão séria. Ele se contundiu no jogo da Seleção Brasileira Sub-20 na decisão contra o Uruguai no fim de semana. Depois de um exame de imagem, ficou constatado uma lesão no ligamento cruzado do joelho. 6 a 8 meses de recuperação, o Caio não entra mais em campo na atual temporada. Jogador de velocidade, de bom drible, estava sendo preparado fisicamente para ganhar um pouquinho mais de espaço e oportunidades do time principal. Essa é hoje a grande carência na equipe de Rogério Ceni. O Caio que tem contrato com o São Paulo até março de 2024, mas o tricolor já trabalhava nos bastidores para uma prorrogação do contrato. Imagino que vai dar sequência a essa prorrogação, mas vai perder esse jogador que poderia ser importante no segundo semestre. E aí uma constatação triste. Segundo caso de atleta da base, que sendo utilizado pela seleção brasileira acaba se contundindo com gravidade, primeiro dos casos do Valse, que em janeiro de 2020, num pré-olímpico, acabou sofrendo uma lesão no joelho. E desde então, janeiro de 2020, a gente já está em junho de 2022 e o Valse não conseguiu voltar a jogar. Que o Caio tenha mais sorte e o Valse também possa voltar o mais rápido possível, certo? Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que ela vai te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.